Sabe qual é um erro muito comum de quem começa no mercado? Achar que ser trader é só uma questão de ter uma boa técnica. Mas a verdade é que o que realmente sustenta alguém nessa jornada no longo prazo é outra coisa: a persistência. Hoje a gente vai entender as 5 razões fundamentais para não desistir. E tudo começa com essa ideia aqui, que é o centro de tudo. O setup, a estratégia ou o método, nada disso, isoladamente, define um trader. O que mantém a pessoa firme dia após dia, perda após perda, é o seu porquê. O motivo real, profundo, de estar nesse jogo. Agora, é muito importante deixar uma coisa bem clara. Persistência não tem nada a ver com teimosia. Teimosia é insistir no erro. Persistência é um compromisso consciente, é entender que isso aqui é uma maratona, sabe? E não uma corrida de 100 metros rasos. Então, a gente vai mergulhar nessa transformação passando por 5 estágios, 5 grandes razões para continuar firme no caminho. Vamos lá! Bom, a primeira razão para persistir é, talvez a mais difícil de encarar, é que o mercado funciona como um espelho brutalmente honesto. As lições que ele dá raramente são sobre os gráficos, são sobre quem está olhando para eles. Tem uma história lá de 2007 que ilustra isso de um jeito perfeito. Um dia que começou com lucros espetaculares e, de repente, virou uma perda gigantesca. E a causa? Bom, a causa não estava no movimento dos preços. Pois é, o inimigo era a própria pessoa. A lição ali não foi sobre dinheiro. O espelho do mercado simplesmente mostrou que a autoconfiança tinha se transformado em arrogância. O verdadeiro adversário não era o mercado, era a falta de controle emocional. E é por isso que persistir no trading é tão poderoso. O processo todo te obriga a desenvolver uma maturidade emocional, a lidar com o medo, a controlar a ganância e a encontrar humildade na perda e, o que ainda é mais difícil, serenidade na vitória. É um intensivão sobre si mesmo. E essa maturidade toda nos leva direto para a segunda razão. A persistência é a ponte que separa quem é amador de quem é profissional. É o que faz alguém sobreviver àquela fase mais dura da jornada, o famoso deserto. A diferença de mentalidade aqui é gritante, né? O amador quer ganhar rápido, ele foge do deserto das perdas. Já o profissional tem outro foco, ele quer sobreviver o tempo que for preciso para aprender, porque ele entende que atravessar o deserto faz parte do caminho. E aqui tem um ponto que é crucial. A vontade de jogar a toalha, de desistir de tudo, geralmente fica mais forte justamente um pouco antes da virada de chave, bem no momento em que o aprendizado está prestes a se consolidar. Isso nos leva à terceira razão, que está ligada a uma qualidade que o mercado exige de forma implacável: a disciplina. A falta dela, na verdade, é o principal motivo pelo qual tanta gente falha. E aí vem uma pergunta importante. O que o mercado realmente pune? É o erro na análise técnica? É a estratégia que não estava perfeita? A realidade, na esmagadora maioria das vezes, é que o mercado pune muito mais os erros de comportamento do que os erros técnicos. As maiores perdas não vêm de uma análise errada. Elas vêm da indisciplina de mover o stop, de entrar mais pesado do que o plano permitia, de ignorar as próprias regras. Por isso, persistir no trading é, no fundo, um treinamento diário para conseguir seguir o próprio plano. É um exercício de obediência a si mesmo. É nesse momento que o gráfico deixa de ser um gatilho emocional e se torna apenas uma ferramenta. E toda essa disciplina nos traz para a quarta razão, que é o grande sonho de consumo de muita gente: a liberdade. Só que a gente precisa redefinir o que essa palavra significa de verdade no mundo do trading. A imagem que vem à cabeça é sempre aquela, né? Operar de uma rede, na beira da praia, sem chefe, sem horário fixo. A ideia de que liberdade é poder operar a hora que quiser, o quanto quiser. Mas a liberdade de verdade, aquela que é conquistada com muita disciplina, é o exato oposto disso. É o poder de parar, é a capacidade de seguir o plano, bater a meta do dia e desligar a tela. É não se tornar um prisioneiro do mercado. Essa é a verdadeira autonomia. E, finalmente, a quinta razão para persistir, que talvez seja a mais profunda de todas, é entender a própria natureza do jogo. O aprendizado simplesmente nunca acaba. No mercado, a gente está sempre em modo beta. Pensa só, em muitas profissões, a pessoa estuda, tira um diploma e vira uma especialista. Aqui, não existe um ponto final. A estratégia que foi ótima ontem pode não servir para nada amanhã. O sobrevivente é quem se adapta, quem revisa os próprios erros com humildade e se mantém sempre curioso.
E o ponto-chave é exatamente este. Consistência não é um destino onde a gente chega e pronto, acabou. É uma prática, uma coisa que se faz e se refaz todos os dias. Então, para quem por acaso está passando por uma fase difícil, sabe, com uma sequência de perdas, de frustrações, existe uma maneira bem poderosa de dar um novo significado para essa luta. O mercado não testa ninguém para destruir. Ele testa para depurar, para refinar. Cada perda, cada erro não é um sinal para desistir. É o processo te lapidando, te preparando para o próximo nível da jornada. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. E se essa busca sem fim pelo setup técnico perfeito for, na verdade, uma grande distração? E se o único setup que realmente importa não for o que está no gráfico, mas sim o setup interno, a nossa própria persistência?